Lewis Hamilton é um dos melhores pilotos da Fórmula 1 de todos os tempos. Ele já tem 6 títulos mundiais e está a caminho do 7º agora no ano de 2020 e talvez até nesse fim de semana. E aí ele vai se igualar a Michael Schumacher, que é o atual detentor do recorde de maior número de títulos na Fórmula 1. Mas a principal qualidade de Hamilton não é o número de títulos que ele tem. Na verdade, é a sua consistência nas corridas. Tanto é que ele tem o recorde de maior número de vitórias na Fórmula 1 e também do maior número de corridas finalizadas consecutivamente. E esses recordes dizem muito sobre Lewis Hamilton, porque ele sempre leva o carro até o final. E é por isso que ele consegue ganhar corridas, mesmo com diversas dificuldades mecânicas dos carros, muitas vezes. Já teve vez dele ganhar a corrida com apenas 3 pneus e outra vez ele já ganhou a corrida, mesmo depois de bater no guardrail. Então, se você quiser saber quais foram as 6 maiores corridas que Lewis Hamilton ganhou na sua carreira, fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há mais de 8 anos e nesse ano agora de 2020, Hamilton conseguiu bater o recorde de Michael Schumacher de 91 corridas vencidas na Fórmula 1. Na verdade, na data desse vídeo ele já está com 93 vitórias na Fórmula 1, mas mais vitorioso do que Lewis Hamilton é você quando você deixa o like aqui embaixo. Assim você ajuda o canal a crescer, levar esse conteúdo para o maior número de pessoas e também ajuda na informação sobre automobilismo no Brasil. Então curte aqui embaixo para você ajudar esse canal aqui a se tornar cada vez maior. Mas voltando a falar sobre Lewis Hamilton, dessas 93 vitórias na categoria, diversas delas foram muito difíceis de se sobrepor. E ele conseguiu, mesmo assim ele venceu as corridas. Muitas delas ele estava com problemas nos carros, ou problema na pista mesmo, chuva, alguma coisa assim, adversidades, e ele soube se sobrepor. Diversas delas foram muito emocionantes e eu vou contar agora nesse vídeo, então assiste até o final. Em sexto lugar ficou o GP da Hungria de 2019, que foi um GP muito emocionante que Hamilton só conseguiu ultrapassar o primeiro colocado, faltando 4 voltas para acabar a corrida. E já no sábado estava um pouco anormal. Foi a primeira pole position de Max Verstappen. Bottas largou em segundo lugar e Hamilton largou em terceiro lugar apenas. E já na largada, o Hamilton largou muito bem. Já conseguiu ultrapassar Bottas, mas com muito esforço, e aí subiu para a segunda colocação. Na volta 39, Hamilton se aproximou muito de Max Verstappen. Tentou até mesmo a ultrapassagem, e eles disputaram roda com roda diversas curvas, até que chegou num ponto que Hamilton não suportou e acabou saindo da pista, e assim perdeu um certo tempo. E faltando apenas 20 voltas para o final da corrida, Hamilton estava a 7 décimos de Max Verstappen. Todo mundo pensou que ele ia tentar ultrapassar o piloto holandês a todo custo, mas Hamilton surpreende como sempre. Ele entrou nos boxes e colocou pneus amarelos apenas a 20 voltas do final da corrida. E contra os pneus de composto branco do Max Verstappen, ele estava andando muito mais rápido, mais de 1 segundo por volta. E aí, faltando apenas 4 voltas para terminar a corrida, ele que tinha saído dos boxes a mais de 20 segundos de Max Verstappen, conseguiu ultrapassar o piloto holandês, assumir a liderança e vencer a corrida. GP da China de 2011. Foi um dos GPs que Hamilton mais se arriscou na carreira. Ele fez 3 paradas, enquanto os seus concorrentes fizeram apenas 2. E ele fez 3 paradas, ele não estava na liderança não. Ele estava lá para trás e só assim ele conseguiu vencer aquela corrida. Para você ter uma noção do quanto parecia que a corrida estava perdida, no sábado, Vettel conseguiu fazer a pole position a 7 décimos de Button, que estava em segundo lugar. Hamilton só estava lá em terceiro. E para piorar, no domingo de manhã, pouco antes da largada, o carro de Hamilton deu problema. A McLaren teve que consertar correndo e faltando só 30 segundos para o fechamento do pit lane, eles conseguiram soltar Lewis Hamilton, ainda faltando algumas partes para montar, e aí que eles montaram no grid de largada. A largada para a McLaren foi muito boa. Jenson Button e Lewis Hamilton conseguiram ultrapassar Sebastian Vettel, mas depois caíram muito de rendimento, já que o carro da McLaren naquele ano estava longe de ser o melhor carro do grid. Mas tanto Lewis Hamilton quanto a McLaren entenderam que tinha que arriscar tudo para conseguir vencer ou chegar nas primeiras posições daquela corrida. E eles fizeram uma parada a mais do que a Red Bull. Mas já com pneus novos, logo depois do pit stop, ele conseguiu sair na 4ª colocação, escalou o pelotão e assumiu a liderança da corrida. Foi assim que ele ganhou, pela estratégia. Como a gente já sabe, Hamilton é ótimo de fazer estratégia mesmo durante a corrida. O 4º lugar ficou com o GP da Inglaterra de 2008, que foi quando Hamilton voou na chuva. Ele ficou a quase uma volta do segundo lugar. A qualificação foi difícil. Kovalainen, que era na época o companheiro de equipe do Hamilton, conseguiu fazer a pole position. Lewis Hamilton só fez o 4º lugar, já que estava muito difícil de fazer voltas rápidas no sábado. A chuva estava indo e voltando ali no circuito da Inglaterra. Mas na largada, o Hamilton
Hamilton conseguiu sair da quarta colocação e pulou para segundo, logo atrás de Kovalainen. E já na quinta volta, Hamilton já tinha ultrapassado Kovalainen e assumido a liderança daquele GP. E como a chuva era muito forte desde a largada, vários pilotos começaram a rodar, principalmente os que estavam disputando a primeira colocação naquele GP. E aí Raikkonen se aproveitou dessa situação e ficou em segundo lugar naquele GP. Começou a se aproximar de Lewis Hamilton quando a pista começou a secar, mas a chuva voltou forte e Lewis Hamilton começou a distanciar 8 segundos de Kimi Raikkonen por volta, foi impressionante. E dessa forma, Hamilton terminou em primeiro lugar aquela corrida, a mais de 1 minuto do segundo lugar. Se tivesse mais 30 segundos de diferença entre o primeiro e o segundo lugar, entre Lewis Hamilton e Nick Heidfeld, ele teria terminado a mais de uma volta do segundo lugar naquela corrida. Corrida impressionante de Lewis Hamilton. E agora a gente chegou nos 3 melhores GPs da carreira de Hamilton. O terceiro lugar, inclusive, é um GP em que Hamilton chegou a bater no guardrail, voltou para a prova, trocou o pneu, não voltou em primeiro lugar e era uma prova de muito difícil ultrapassagem. Ainda assim, ele venceu aquela corrida, foi impressionante. Mas mais impressionante que isso é quando você deixa a sua inscrição aqui no canal. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder informação de qualidade sobre automobilismo e Fórmula 1. O terceiro lugar fica com um GP de Mônaco do ano de 2008. Hamilton foi um gênio naquele GP. No sábado, Massa conseguiu fazer a pole position naquele GP. Hamilton ficou só em terceiro lugar, mas logo na largada, que foi em pista molhada, Hamilton conseguiu ultrapassar o Kimi Raikkonen, que tinha largado em segundo lugar, e assumiu a segunda colocação. E todo mundo sabe, chuva em Mônaco é igual a emoção. Vários pilotos acabaram se atrapalhando, bateram no guardrail e um deles foi o Lewis Hamilton. Bateu o pneu traseiro direito no guardrail na saída da curva da tabacaria. Ele teve que entrar nos boxes, já que o pneu dele acabou furando e voltou para a corrida. Mas quando ele entrou nos boxes, ele encheu o tanque do carro dele e assim ele pôde ir até mais para frente na corrida, quase o final. E ele voltou dessa primeira parada em quinto lugar, mas na volta 16 ele já estava em terceiro lugar, na terceira colocação. E com a parada dos líderes da corrida, Felipe Massa e Robert Kubica, ele teve a oportunidade de se colocar em primeiro lugar. E como vocês sabem, quando o Hamilton tem pista livre na frente dele, ele acelera mesmo. E ele começou a distanciar muito do segundo colocado. E na volta 50, ele já estava 40 segundos do segundo lugar. Aí ele conseguiu parar, abastecer, trocar os pneus e ainda assim sair na primeira colocação. E dessa forma, de forma estratégica e forma muito exemplar, maravilhosa, ele conseguiu vencer aquele GP de Mônaco de 2008. GP da Grã-Bretanha de 2020. Hamilton conseguiu terminar a corrida e vencer com apenas 3 pneus no carro. Fica aí para você entender como é que foi isso. No sábado, Hamilton conseguiu fazer a pole position daquele GP, a 3 décimos de Valtteri Bottas. Isso, na verdade, é uma eternidade na Fórmula 1. E na largada, tudo apontava para mais uma dobradinha da Mercedes, já que Hamilton se manteve em primeiro lugar e Bottas em segundo também. E assim se manteve até o finalzinho da corrida. Isso porque nas últimas voltas da corrida, o pneu dianteiro esquerdo de Bottas estourou. E aí Verstappen teve a oportunidade de ultrapassar ele na pista mesmo. Bottas parou nos boxes e acabou saindo da 12ª colocação. Terminou a corrida em 11º. Max Verstappen, vendo o que aconteceu com Valtteri Bottas, entrou nos boxes por precaução, trocou seus pneus e voltou ainda em segundo lugar. Mas nessa altura do campeonato, ele já estava a mais de 30 segundos de Lewis Hamilton, que era o ponteiro. Aparentemente não tinha nada para dar errado nessa corrida. Ou será que tinha? Carlos Sainz também teve um dos seus pneus furados. Mas isso já estava começando a ficar muito estranho. Só que não ia acontecer, gente, do líder da corrida ter um de seus pneus furados. Mas acabou que aconteceu. O pneu de Lewis Hamilton furou na última volta da corrida, ali mais ou menos no meio da pista de Silverstone. E ele conseguiu completar essa volta com apenas 3 pneus. Lembra que ele estava a 30 segundos de Max Verstappen? Pois é, terminou a corrida a apenas 5 segundos do Max, mas conseguiu vencer mesmo assim. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, um vídeo sobre essa corrida. Eu vou deixar aqui em cima no card se você quiser saber tudo o que aconteceu nessa corrida do GP de Silverstone, mais especificamente GP da Grã-Bretanha do ano de 2020. Eu não sei se você sabe qual foi o melhor GP da carreira de Hamilton na Fórmula 1. O primeiro lugar dessa lista foi o GP da Alemanha de 2018. Foi um GP que ele largou na 14ª colocação e ainda assim conseguiu vencer. Na qualificação, Hamilton não teve muita sorte. Na verdade, ele teve problemas hidráulicos no carro. Largou lá em 14º lugar por conta disso. A largada de Hamilton também não foi boa. Ele largou em 14º, mas acabou caindo para a 15ª colocação. Mas ainda na primeira volta ele já estava em 13º lugar. Mas a estratégia dele foi retardar a parada ao máximo para ele ter pista livre à frente.
parou só na volta 42, mas nessa volta ele já estava em terceiro lugar. Foi impressionante como ele conseguiu escalar o pelotão com tanta velocidade. Na volta 43, ele entrou nos boxes e colocou pneus ultra macios para finalizar a corrida. E na volta 44, logo depois da troca de Hamilton, começou a chover. Não estava chovendo muito ao ponto de ter que colocar pneus de pista molhada, mas a pista estava bem escorregadia. Vários pilotos rodaram, perderam o controle do carro. Lewis Hamilton não, conseguiu se manter na pista naquela situação. Na volta 51, Sebastian Vettel, que era o líder da corrida até aquele momento e que provavelmente iria ganhar se não fosse essa situação, acabou perdendo o controle da sua Ferrari e bateu o carro dele na barreira de pneus. Assim ele saiu da corrida e foi acionado um safety car. E com esse safety car, praticamente todos os pilotos pararam nos boxes para colocar pneus ultra macios. Hamilton não fez isso, se manteve na pista e assumiu a liderança daquele GP. Bottas, que tinha parado nos boxes e colocado pneus novos, foi à procura de Hamilton. Tentou ultrapassar Hamilton na primeira oportunidade que ele teve, mas não conseguiu. Hamilton defendeu a posição, depois a Mercedes falou para o Bottas não tentar de novo, não tentar ultrapassar o Hamilton, e assim Hamilton ganhou aquele GP, mesmo largando da 14ª colocação. Assim, desempenho espetacular de Hamilton. Realmente, ele é um dos melhores pilotos da Fórmula 1 de todos os tempos. A conclusão que eu chego é de que muitas vezes eu ouço muita gente falar que o Hamilton não é isso tudo, que se não fosse o carro dele, ele não teria conseguido tudo que ele conseguiu. Na verdade, eu acho que realmente, se não fosse o carro dele, ele não teria conseguido. Mas isso não tira o mérito dele de ser um dos melhores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Ele é um piloto espetacular, e mesmo quando ele não estava com um carro bom, ele conseguia trazer diversos resultados muito positivos para a equipe que ele tivesse. Isso é espetacular. Ele é um dos melhores pilotos realmente de todos os tempos. A gente realmente precisa ser muito grato de estar vendo um piloto desse disputando posições ali na Fórmula 1 na nossa frente, na nossa época. Ele é um grande piloto e a gente está vivendo realmente em época de grandes pilotos na Fórmula 1. Tem o Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e diversos outros. Gente, vão aproveitar essa época ao invés de falar que o Lewis Hamilton só ganha por causa do carro, porque isso não é verdade. Inclusive, ele tem um diferencial que pouquíssimos pilotos têm. Na verdade, ele é um dos primeiros pilotos que eu vejo fazer isso. Ele consegue pensar em estratégias dentro do carro. Não sei se vocês já ouviram falar, o Luciano Burti vive dizendo isso, que quando a gente entra no carro a gente fica meio burrinho. Eu sinto isso quando eu tô pilotando, isso é normal, e mesmo assim Lewis Hamilton é capaz de formatar estratégias enquanto pilota, isso é espetacular. Mas enfim, qual desses GPs que eu falei, desses 6 GPs que eu falei, você mais gostou? Deixa aqui embaixo nos comentários, ou então deixa o seu GP favorito aqui embaixo nos comentários, o GP que o Hamilton fez o maior show pra você. Deixa sugestões também, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, com as pessoas que dizem que Hamilton talvez não seja tão bom ou algo assim, compartilha com eles e fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.